Você já teve a sensação de que está gritando, mas ninguém escuta? Já orou com tanta intensidade que as palavras pareciam bater no teto e voltar vazias? Essa é a história de alguém que chegou nesse ponto. E talvez seja a sua história também. Mas eu preciso te avisar. Aqui não vai ter milagre instantâneo. Não vai ter solução mágica. O que você vai ouvir é algo muito mais real. E talvez, por isso mesmo, muito mais poderoso. Vamos chamar essa pessoa de Ana. Não é o nome real dela. Essa história foi anonimizada para proteger sua privacidade. Mas os fatos, esses são 100% reais. Ana tinha 42 anos quando tudo começou a desmoronar. Não foi uma tragédia só. Foi uma série delas. Primeiro, o casamento que já vinha cambaleando há anos finalmente chegou ao fim. Depois, vieram as dívidas que ela nem sabia que existiam. E então, ela perdeu o emprego. 3 golpes, um atrás do outro. E olha, Ana não era uma pessoa que tinha acabado de conhecer Deus. Ela congregava há mais de 20 anos. Conhecia versículos de cor. Já tinha passado por provações antes. Mas dessa vez, era diferente. Porque quando você está no fundo do poço, não importa quantos salmos você já memorizou. A dor é real. O medo é real. As contas no fim do mês são muito reais. Ana acordava de madrugada com o coração acelerado. Abria a Bíblia buscando conforto, mas as palavras pareciam não fazer sentido. Ela orava, todos os dias, às vezes chorando, às vezes apenas repetindo: Senhor, me ajuda. Mas os dias passavam, e nada mudava. As respostas não vinham. As portas continuavam fechadas. E o silêncio de Deus, esse silêncio começou a pesar mais do que todos os problemas juntos. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. Talvez agora, enquanto você assiste esse vídeo, esteja vivendo o seu próprio silêncio. Aquele momento em que você já tentou tudo, já orou tudo, e mesmo assim, nada. Foi numa dessas madrugadas, sentada na cozinha às 3 da manhã, que Ana fez a pergunta. A pergunta que muitos cristãos têm medo de fazer em voz alta. Será que Deus realmente se importa comigo? E olha, fazer essa pergunta não é falta de fé. É excesso de sinceridade. Porque Deus não precisa de nossas máscaras. Ele não precisa que a gente finja que está tudo bem quando não está. A Bíblia está cheia de pessoas que questionaram Deus. Jó perguntou por que estava sofrendo. Davi gritou: até quando, Senhor? Até Jesus, na cruz, clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Então, se você já se sentiu assim, você está em boa companhia. O problema de Ana não era a pergunta, era o que vinha depois dela. Porque depois da pergunta, vinha a culpa. Será que não tenho fé suficiente? Será que Deus está me castigando por algo que fiz? Será que eu não oro da forma certa? E é aqui que eu preciso pausar a história por um momento. Porque essa é uma das mentiras mais cruéis que o inimigo sussurra no ouvido de quem está sofrendo. A ideia de que se você está passando por dificuldades, é porque você não tem fé suficiente. Mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. Em Salmos 34:18 está escrito: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Repara, não diz que Deus está perto dos que nunca choram. Não diz que Ele se aproxima apenas dos que sempre têm respostas. Ele está perto dos quebrantados. Mas Ana ainda não tinha entendido isso completamente. Ela ainda estava tentando ser forte, tentando manter a aparência de que tinha tudo sob controle. Até o dia em que ela simplesmente desmoronou. O ponto de virada não aconteceu num culto. Não foi durante um louvor poderoso ou uma pregação impactante. Foi numa terça-feira comum. Ana estava voltando de mais uma entrevista de emprego frustrada. Ela parou o carro num estacionamento vazio, apoiou a cabeça no volante, e pela primeira vez em meses, ela parou de pedir, parou de negociar, parou de tentar entender, e simplesmente disse: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Não sei onde isso vai dar, mas eu escolho confiar em Ti, mesmo que nada mude, mesmo que eu nunca entenda o porquê. Não foi uma oração eloquente.
Não teve música de fundo. Não teve emoção sobrenatural. Foi só rendição. Provérbios 3, 5, 6 diz algo poderoso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Repara na ordem: primeiro confiar, depois entender. Não o contrário. A gente quer entender para depois confiar, mas Deus pede o oposto. E foi ali, naquele estacionamento vazio, que Ana tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Ela decidiu confiar, mesmo sem ver o caminho. Mas atenção, confiar não significou que ela parou de agir. Ela continuou mandando currículos. Continuou reorganizando as finanças. Continuou fazendo sua parte. Porque fé não é passividade. Fé não é cruzar os braços e esperar um milagre cair do céu. Fé é fazer o que está ao nosso alcance e confiar que Deus está cuidando do que não está. Nas semanas seguintes, nada mudou drasticamente. As dívidas ainda estavam lá. O processo de divórcio ainda era doloroso. As oportunidades de emprego ainda eram escassas. Mas algo havia mudado dentro de Ana. A ansiedade que a acordava de madrugada começou a diminuir. A culpa que a esmagava começou a perder força. E mesmo sem respostas claras, havia paz. Não era a paz de quem tem tudo resolvido. Era a paz de quem sabe que não está sozinha. E isso muda tudo. Eu poderia te contar agora que de repente tudo se resolveu. Que Ana ganhou na loteria, reencontrou um amor, e todos os problemas desapareceram. Mas essa não é uma história de conto de fadas. É uma história real. A verdade é que algumas coisas melhoraram, e outras não. 3 meses depois daquela oração no estacionamento, Ana conseguiu um emprego. Não era o emprego dos sonhos. O salário era menor do que ela ganhava antes. Mas era um recomeço. As dívidas. Ela fez um acordo. Vai levar anos para pagar. Mas agora tem um plano. O divórcio foi doloroso até o fim. Algumas feridas ainda estão cicatrizando. Mas sabe o que mudou de verdade? Ana. Ela aprendeu algo que nenhuma pregação tinha conseguido ensinar. Que a fidelidade de Deus não se mede pelos problemas que Ele remove, mas pela presença que Ele mantém. Que ter fé não é nunca duvidar, é continuar mesmo duvidando. Que o silêncio de Deus não é abandono, às vezes é preparação. Isaías 43, 2 promete: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Repara, Deus não disse você passar pelas águas. Ele diz quando. Ele não promete que não haverá tempestades. Promete que não estaremos sozinhos nelas. Hoje, Ana está reconstruindo sua vida. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Ela ainda não tem todas as respostas. Mas tem algo melhor. Tem certeza de que não está sozinha. E essa certeza vale mais do que 1000 milagres instantâneos. Agora, deixa eu falar diretamente com você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, talvez seja porque você está vivendo o seu próprio silêncio de Deus. Talvez você também esteja cansado de orar as mesmas coisas. Cansado de esperar respostas que não vêm. Cansado de ser forte quando por dentro você só quer desmoronar. Primeiro, o que você está sentindo é válido. Você não é fraco por estar cansado. Você não tem pouca fé por estar com dúvidas. Você é humano, e Deus entende isso melhor do que ninguém. Mas eu quero te convidar a fazer o que Ana fez. Pare de tentar entender tudo. Pare de tentar forçar as portas. E faça a escolha mais difícil e mais libertadora. Confie, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Hoje, antes de dormir, faça uma oração simples. Senhor, eu escolho confiar em Ti. Mesmo que nada mude amanhã. Mesmo que eu nunca entenda o porquê. Eu confio. Não precisa ser longa. Não precisa ser bonita. Só precisa ser sincera. E então, continue fazendo a sua parte. Continue agindo. Continue orando. Continue vivendo. Porque fé não é ficar parado esperando. Fé é caminhar,
mesmo quando a estrada está escura. Porque você sabe que não está caminhando sozinho. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em alguma parte dessa jornada, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Aqui no canal Fé na Vida Real, toda semana trazemos histórias reais e reflexões bíblicas para quem vive a fé no mundo real. Sem fantasia, sem promessas vazias, só verdade, esperança e Deus presente no meio da bagunça da vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. E se você quiser, deixe nos comentários, eu escolho confiar. Não precisa explicar. Não precisa contar sua história se não quiser. Só deixe essas 3 palavras, e eu prometo que vou orar por cada pessoa que escrever. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está mais perto do que você imagina. Até a próxima história. E que Deus abençoe sua jornada.